Ó, dando continuidade aí, nós vamos para a amnésia, tá? Dentro da memória, nós vimos os tipos de memória e agora nós vamos ver os tipos de amnésia, tá? Sem pressa, Edmar. Minha gente, eu acho que eu tirei o Wesley, foi? Se ele pedir aí, foi sem querer. Depois vocês veem aí com ele. E se for, perdão, Wesley. Então, vamos lá. Amnésia é a perda parcial ou total da capacidade de reter e evocar informações. Qualquer processo que prejudique a formação de uma memória a curto prazo ou a sua fixação em memória a longo prazo pode resultar em amnésia, tá? Então, a amnésia, pessoal, ela ocorre quando? Quando as informações de curto prazo e as informações de longo prazo, elas são prejudicadas com relação à sua fixação, tá? Então, essas informações, elas foram fixadas, elas foram armazenadas, principalmente as de longo prazo, mas algo aconteceu, tá? Que essas informações, elas foram perdidas, tá certo? E isso aí entra nos tipos de amnésia, tá? Que formas essas informações, elas podem ser perdidas? Aí nós temos a amnésia orgânica. A amnésia orgânica, ela vai ser causada pelo nosso próprio organismo, tá? O nosso próprio organismo, ele vai causar, né, um distúrbio no funcionamento de células nervosas, que podem ser causadas por traumatismos, por células degenerativas, tá? Que vão interferir nos processos associativos, acarretando uma diminuição da capacidade de registrar e reter informações, tá? Então, veja bem, uma pessoa, quando ela sofre de Alzheimer, tá? Ela está tendo uma amnésia orgânica. Por quê? Porque as células nervosas, né, que transmitem as informações sinápticas, tá? Elas estão se degenerando, certo? Daí a pessoa vai apresentar o quê? Esquecimentos, tá? Ela não vai mais conseguir o quê? Reter determinadas informações, tá certo? Então, veja que a amnésia, ela vem a prejudicar essa questão, né, de reter informações e de evocar essas informações, tá certo? Na amnésia orgânica, é o próprio organismo, são as células nervosas que prejudicam ou diminuem aí as células sinápticas, né, seja por traumas, né, acidentes, tá, quedas, tá, e daí essas sinapses, elas estão diminuídas, por isso que as informações são prejudicadas, tá, de serem armazenadas. Outro tipo de amnésia, pessoal, é a amnésia psicogênica. Essa amnésia psicogênica, nós até já falamos sobre ela, tá? É quando a nossa própria consciência, ela manda determinadas informações para o nosso inconsciente. Veja que as informações que estão no nosso inconsciente, nós não lembramos mais dela, tá? Aí você pode pensar, mas a gente não pode evocar? Sim, a gente pode evocar, mas quando a gente evoca, a gente pode trazer essas memórias, essas informações. Mas veja que a partir do momento que essas informações, essas lembranças, essas ideias, elas estão no inconsciente, a gente não pensa mais nelas todos os dias, tá? Então, a nossa própria memória, ela pode mandar do consciente para o inconsciente, lá elas ficarem e a gente não lembrar mais delas. E a gente também pode ter uma ajuda para que essas informações vão para o inconsciente,
né? Que é através de psicólogo, através de terapia, certo? Que memórias são essas? As memórias que nos causam sofrimento, certo? Então, a amnésia psicogênica é resultante de fatores psicológicos que inibem a recordação de certos fatos ou experiências vividas. Em linhas gerais, a amnésia psicogênica atua para reprimir da consciência experiências que causam sofrimento, deixando a memória para informações neutras intactas. Nesse caso, pode-se afirmar que a pessoa decide inconscientemente esquecer o que a faz sofrer ou reviver um sofrimento, tá? Então, é aquilo, a nossa própria, né, todo o nosso corpo é muito inteligente, né? Então, a nossa memória, que é mais inteligente ainda, é ela que leva essas informações que nos estão causando sofrimento, tá? E que a gente não aguenta mais, então elas vão levando para o nosso inconsciente, certo? A gente pode ajudar nesse processo? Pode, tá? Quando a gente vai pensar nisso e decide fazer outra coisa e não pensar, quando a gente busca uma terapia, quando a gente busca um psicólogo, quando a gente busca uma ajuda, tá? Então, a gente vai ajudar a nossa memória a levar essas informações para o inconsciente, mas automaticamente ela já vai levando, tá certo? Sem a gente nem perceber, certo? Só que quando a gente ajuda, isso pode ser mais rápido, tá? E daí, pessoal, nós vamos ver dois tipos de memória, de amnésia, que elas se parecem, tá? Por isso que eu vou ler as duas e vou explicar as duas para vocês entenderem. A amnésia retrógrada, tá? Refere-se à impossibilidade de recordar eventos anteriores à atuação do fator causal do distúrbio de memória, tá? Então, veja que a amnésia retrógrada a pessoa, ela não vai lembrar do que aconteceu antes do fato, antes do evento, tá? Então, digamos que essa pessoa, ela sofreu um acidente hoje, tá? Então, ela pode ter, isso vai depender, né, do trauma, isso vai depender, né, do que foi atingido nela, tá? Ela pode apresentar uma amnésia retrógrada, que faz com que ela não lembre tudo que aconteceu antes do ocorrido, tá? Por exemplo, se perguntarem para ela como foi que aconteceu, ela não vai lembrar, tá certo? Ela não vai lembrar, tá? Ela pode lembrar o que ela viveu antes do acidente, antes do ocorrido, tá? Mas o que ela viveu no processo, ela não vai lembrar, certo? Como ocorreu o acidente, ela não vai lembrar, ok? E possa ser que ela também esqueça tudo que aconteceu antes, que são aqueles casos que a pessoa esquece até do nome, esquece do familiar, né? Esquece do parente, tá? Não sei, não me lembro do meu nome. Ah, essa é sua mãe. Não me lembro que essa é minha mãe. Não me lembro que esse é o meu pai. E isso é amnésia retrógrada, que o evento, tudo que foi antes, ela não lembra mais, a pessoa não lembra mais, certo? E nós temos, pessoal, a amnésia anterógrada. Essa amnésia anterógrada é a incapacidade de armazenar novas informações a longo prazo, porém, tendo lembrança completa de fatos que ocorreram antes do evento. Um exemplo prático da amnésia anterógrada são as pessoas que sofrem de Alzheimer, tá? Elas não conseguem lembrar informações novas, não conseguem armazenar e fixar informações novas. Porém, tudo que acontece antes, tudo que aconteceu no passado, elas lembram, tá? A gente sabe que muitas vezes uma pessoa com Alzheimer não lembra o que tomou hoje no café da manhã,
certo? Mas talvez ela lembre o que tomou no café da manhã do dia tal, 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 certo? Então, as pessoas que sofrem de Alzheimer, elas apresentam amnésia anterógrada, tá? Deu para entender as duas, a diferença? Que os nomes são bem parecidos, né? Aí pode ser que a gente confunda. Então, amnésia retrógrada é quando eu não me lembro o que aconteceu antes do evento, tá? Eu esqueci. Antes do evento, possa ser que eu tenha esquecido pouca coisa, tá? Então, por exemplo, eu esqueci como aconteceu o evento, tá? O que ocasionou esse evento, eu esqueci. Como eu posso também esquecer toda a minha vida, tudo que eu vivenciei, certo? Amnésia retrógrada. E a anterógrada é que eu não consigo mais armazenar informações novas. O que eu fiz hoje eu não me lembro, porém eu me lembro, né, o que eu fiz semana passada, mês passado, no ano tal, tá? Que é o que acontece com as pessoas com Alzheimer, ok? Tranquilo essas duas? E daí nós temos a amnésia infantil, tá? A amnésia infantil, pessoal, acontece com todos nós, tá? Todos nós apresentamos amnésia infantil, que é quando nós não lembramos de tudo que a gente vivenciou quando criança, tá? Eu posso me lembrar de várias coisas que foram significativas para mim, que foram importantes para mim, que mexeram com o meu emocional, tá? Que foram informações novas, então elas foram fixadas e foram conservadas. E até hoje eu me lembro que eu vivenciei isso quando eu tinha 7 anos, tá? Mas tem muita coisa que foi perdida, tá? Quem aqui lembra de tudo que viveu quando era criança? Certo? Então, a amnésia infantil é a incapacidade que quase todas as pessoas apresentam para evocar eventos ocorridos quando eram muito jovens. Em geral, uma pessoa pode lembrar pouco ou nada do que aconteceu antes da idade aproximada de 5 anos, tá? Mas isso, né, não tem idade, né? Eu posso me lembrar de muita coisa que eu vivenciei, certo? Então, talvez hoje eu achei uma boneca e daí eu vou me lembrar de como eu ganhei essa boneca, com quem eu brinquei com essa boneca, tá? E ela tem uma mancha, né? A boneca tem uma mancha na roupa e eu não me lembro o que ocasionou aquela mancha, certo? Então, tem coisas que eu vou me lembrar bem, tem coisas que eu não vou me lembrar, que passou despercebido, tá? Que não foram armazenadas. Ok? Isso é o que a gente chama de amnésia infantil. E para a gente encerrar, né, já vimos muitas informações, nós temos, né, uma coisa que nós já falamos, que é, acho que foi aqui que eu falei, acho que foi até Thalita que perguntou, né, o famoso déjà vu ou déjà vu, né, que o indivíduo tem uma sensação de familiaridade, tá vendo? Minha memória tá boa, viu? O indivíduo tem uma sensação de familiaridade diante de uma situação ou objeto inteiramente nova, como se ela já houvesse vivenciado anteriormente, tá, pessoal? Mas, na realidade, é apenas uma sensação. Nós não vivenciamos isso. Nós não vimos essa pessoa, tá? Na realidade, será, hein, Lucas? Nas outras vidas, né? Nós né, temos traços dessa pessoa armazenados na nossa memória, e daí nós temos a sensação de que já vimos essa pessoa, tá? Então, talvez, né, o olhar de Lucas eu já tenha visto em outra pessoa, tá? Então, eu tenho a impressão de já ter visto Lucas antes, tá? Mesmo que eu não tenha visto, mas eu tenho essa sensação, certo? Então, na realidade, o que é? São recortes da minha mente que estão fixadas, que estão armazenadas de outra pessoa,
tá? Que ao olhar para Lucas, minha mente vê vários desses recortes nele. E daí eu tenho a sensação de conhecido, certo? Mas na realidade foi o cabelo de uma pessoa que parece com o dele, o olhar de outra pessoa que vai parecer com o dele, o sorriso de outra pessoa que vai parecer com o dele, e daí tudo isso está em Lucas e eu tenho a sensação de que eu conheço ele, tá? A mesma coisa nos lugares, tá? A mesma coisa com objetos. São fragmentos, são recortes da nossa mente que fixaram, que armazenaram de diversos locais, né? E daí hoje eu passo por aquele local e eu tenho a sensação de que já passei por lá. Mas eu sei que eu estou passando a primeira vez, certo? O objeto, né? As cores daquele objeto, o formato daquele objeto faz pensar que eu já vi aquele objeto, já toquei, mas na realidade é a primeira vez, tá? Então, isso é o que a gente chama de déjà vu, isso é o que a gente chama de déjà vu. Dentro da hipnose, consegue-se muito entender, tá? O déjà vu ou o déjà vu, principalmente quando a pessoa ela tem fixação por aquela outra pessoa, certo? Quantas e quantas vezes nós não chegamos num CAPS, num hospital psiquiátrico, e o paciente, ele olha para a gente e diz: eu já namorei com você, eu conheço você, você é minha irmã. E daí a própria mente delas, né, que não conseguem processar essa diferenciação, então fazem com que ela fixe naquilo, tá? Uma certa vez, né, chegou uma gestante no CAPS que foi fazer outra coisa lá, não era paciente, né, era uma visitante, e ela estava gestante. Chegou a pessoa, né, gestante, e daí uma paciente fixou que ela estava grávida e o bebê era dela. Minha gente, ela teve que interromper o trabalho que ela estava fazendo no CAPS, porque a paciente fixou, tá? Ela via aquela pessoa grávida, se via nela, tá? E daí a gente, entendendo o processo, né, essa paciente já teve múltiplos abortos, e daí ela fixou, tá? Como se ela se visse nessa pessoa, tá? Então, os pacientes, muitas vezes, eles se fixam e para eles aquilo é realidade, porque eles não conseguem fazer essa diferenciação, tá? Do que é sensação de familiaridade, do que realmente eles acreditam que sejam, certo? Por isso que a gente deve ter um cuidado mais especial quando os determinados pacientes fixam em determinadas pessoas, em determinadas coisas, tá? Então, a gente precisa de uma atenção maior para com esse paciente, ok? Tranquilo, meus amores, por hoje? Deu para ver aí a questão de memória. São muitas informações, né? Algumas parecidas umas das outras, tá? Mas vocês lendo bem, né? Tentando aí diferenciar, vocês com certeza irão conseguir, tá? Eu estarei sempre à disposição aí de vocês.